Era 26 de setembro de 1997, quando o voo Garuda 152 saiu de Jakarta com destino a Medan, ambas na Indonésia. A viagem, que duraria cerca de 2 horas, acabou em um terrível desastre, vitimando 234 pessoas. Naquela sexta-feira, um Airbus A300 deixou o Aeroporto Internacional Jakarta e tinha como destino o Aeroporto Internacional Polônia, em Medan, também na Indonésia. Mesmo com algumas dificuldades técnicas, o voo correu normalmente até o momento em que o avião se aproximou da cidade de Medan, que estava tomada por neblina, reduzindo bastante a visibilidade. Nos minutos que se sucederam, a tripulação enfrentou bastante dificuldade para manter a rota de voo original, e a confusão causada pela falha de comunicação fez com que a aeronave se chocasse contra várias árvores e, em seguida, batendo violentamente contra o solo, causando a destruição do A300 e vitimando todas as 234 pessoas que estavam a bordo. No relatório oficial, publicado após as investigações do acidente, as autoridades concluíram que houve confusão entre os tripulantes, que não sabiam se deveriam virar para a esquerda ou para a direita em determinado momento do voo. Essa confusão, entre outros fatores, fez com que a aeronave perdesse altitude e ficasse abaixo dos 2.000 pés indicados pela torre de controle, batendo no topo de uma cadeia de árvores localizada a mais ou menos 472 metros acima do nível do mar. Como recomendações, o documento sugeriu uma série de alterações no aeroporto de Medan para permitir que os pilotos pudessem se guiar melhor pelos radares. Entre essas tragédias está a história do voo Varig 820, que terminou de forma conturbada em 11 de julho de 1973. Para realizar o trajeto entre o Rio de Janeiro e Londres, com uma parada em Paris, a Varig mobilizou um Boeing 707-300 com mais de 21.000 horas de voo até aquele momento. A aeronave decolou tranquilamente do Aeroporto Internacional do Galeão e as primeiras horas de voo seguiram perfeitamente o roteiro. Mas os problemas começaram pouco tempo antes do pouso em terras francesas, quando uma grande nuvem de fumaça tomou conta do avião. Ficou claro que a fumaça estava vindo da parte de trás do Boeing, onde ficava um dos banheiros. Infelizmente, ainda que a tripulação tenha percebido a origem do fogo, não havia muito que eles pudessem fazer para contê-lo. Pouco a pouco, a fumaça começou a invadir a cabine e os pilotos já não conseguiam enxergar praticamente nada. Por conta disso, os tripulantes foram obrigados a fazer um pouso de emergência em uma plantação de cebolas em uma vila na região mais ao sul da França. Os pilotos conseguiram descer o Boeing com relativa segurança até o solo, mas no momento em que a aeronave parou, a grande maioria dos passageiros já havia morrido por asfixia. A única exceção foi o passageiro Ricardo Trajano, que saiu do seu assento no momento em que a fumaça começou a invadir o corredor da aeronave. Chegando bem próximo da cabine, Ricardo se apoiou na divisória do cockpit e, no momento do impacto, acabou caindo. Trajano inalou grandes quantidades de monóxido de carbono e estava desmaiado no momento do pouso, mas conseguiu resistir aos efeitos devastadores do gás. Ao todo, 123 passageiros perderam suas vidas naquela ocasião. O relatório oficial publicado pelas autoridades francesas concluiu que, muito provavelmente, o fogo foi causado por uma ponta de cigarro jogada no lixo do banheiro. Para muitos, esse trágico acidente acabou sendo o ponto de partida para a discussão que mais tarde levaria ao banimento dos cigarros dentro dos aviões. Apesar das várias mortes causadas pela fumaça, o piloto Gilberto Araújo da Silva recebeu muitos elogios pela forma como lidou com a situação de emergência. Já totalmente recuperado do acidente envolvendo o voo 820, Gilberto foi escalado para pilotar um outro Boeing 707 de carga. Porém, mais ou menos meia hora depois de decolar, o Boeing simplesmente desapareceu no ar, sem deixar nenhum tipo de pista. Durante meses,
Equipes de resgate tentaram recuperar alguma coisa, mas nada foi encontrado até hoje. Levou cerca de 42 minutos para que este A320 perdesse o controle e sumisse completamente do radar. O voo 8501 consistia em uma rota entre o Aeroporto Internacional Juanda, em Surabaya, e o Aeroporto de Singapura. O Airbus decolou às 5 horas e 35 minutos do horário local. A decolagem foi um sucesso, conforme planejado, e o piloto conseguiu subir tranquilamente até 32 mil pés, um pouco mais de 9.700 metros de altura. Logo em seguida, o piloto percebeu que precisaria fazer um desvio e, por isso, entrou em contato com a torre, solicitando autorização para fazer a manobra. Infelizmente, esse acabou sendo o último contato feito com a torre de controle. A aeronave chocou-se violentamente contra o Mar de Java, vitimando todos a bordo. A torre tentou restabelecer o contato várias vezes, porém sem sucesso. Em 30 de dezembro, foram encontrados diversos destroços espalhados pelo mar no Estreito de Karimata, bem como os corpos de 4 homens e 3 mulheres. A partir daí, foi possível ter noção da gravidade do acidente. As buscas seguiram por mais alguns dias, resgatando os corpos encontrados e o máximo possível dos destroços da aeronave. Mas, infelizmente, ninguém foi encontrado com vida. Todas as 162 pessoas que estavam a bordo do Airbus morreram durante o acidente. O relatório final do acidente apontou que uma sucessão de erros humanos e falhas técnicas contribuíram para os resultados trágicos daquele dia. Os responsáveis pela investigação descobriram que os registros do avião apontaram pelo menos 23 falhas ao longo do último ano, todos por causa de uma rachadura em uma junta de solda na placa de circuito do RTLU, um dispositivo presente em quase todas as aeronaves, que serve para evitar que o leme se mova em demasia para qualquer lado. Foi descoberto mais tarde que várias vezes as equipes de manutenção perceberam que o RTLU estava com problema, mas nunca resolveram de forma definitiva a situação. Entre outras coisas, o relatório recomendou que a AirAsia aprimorasse o treinamento de seus funcionários, garantindo que eles seguissem os protocolos pré-estabelecidos em qualquer tipo de situação de emergência. Em 19 de julho de 1989, os passageiros e tripulantes de um McDonnell Douglas DC-10 viveram momentos de terror e desespero enquanto os pilotos tentavam realizar um pouso de emergência praticamente impossível. Infelizmente, 112 pessoas perderam suas vidas naquele dia. O voo 232 era uma rota doméstica entre o aeroporto de Sioux, no estado do Iowa, e o aeroporto da Filadélfia. A decolagem aconteceu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, exatamente às 14 horas e 9 minutos do horário local. Mas os problemas começaram a surgir após 1 hora de voo. O disco do primeiro estágio do fan de um dos motores do DC-10 sofreu uma explosão de grandes proporções, desintegrando-se na hora e comprometendo totalmente a viabilidade do voo. A explosão fez com que o avião perdesse alguns de seus componentes, incluindo peças que faziam parte do sistema hidráulico e as mangueiras de abastecimento. Imediatamente, a tripulação começou a tomar medidas para tentar controlar os danos sofridos pela aeronave. Usando toda a sua experiência, o piloto conseguiu nivelar lentamente o avião, algo que mais tarde foi bastante enaltecido pelos especialistas, já que a manobra não era nada fácil. Após contato com a torre de controle, a tripulação foi instruída a fazer um pouso forçado no aeroporto regional de Sioux Gateway e começaram os procedimentos necessários para a descida. O DC-10 deu várias voltas no ar antes de finalmente começar a descer, já que era preciso liberar um pouco do combustível e tentar se alinhar o máximo possível com a pista, tarefa que ficou ainda mais complicada devido à falta de estabilidade, além da aeronave realizar manobras apenas para o lado direito.
Mesmo com todo o esforço dos pilotos, não foi possível evitar todas as fatalidades. O DC-10 atingiu a pista do aeroporto com a sua asa direita, o que provocou perda de combustível e deu início a um incêndio. As equipes de emergência já estavam a postos para lidar com aquela intercorrência durante o pouso forçado. De todas as 296 pessoas, 112 morreram por conta da inalação de fumaça ou pelo impacto em si. Outras 172 pessoas escaparam com ferimentos e 13 sobreviventes não tiveram nem mesmo um arranhão. As investigações determinaram que a explosão na asa provavelmente aconteceu por conta de um defeito na fabricação do primeiro estágio do disco do fan, no qual tinha uma pequena rachadura que passou totalmente despercebida pelas equipes de manutenção ao longo dos anos. A rachadura acabou fazendo com que toda a estrutura entrasse em colapso durante o voo, espalhando detritos para todos os lados e causando a perda dos sistemas hidráulicos da aeronave. Ao mesmo tempo em que apontou as falhas nos processos de manutenção da United Airlines, o relatório final do acidente enalteceu a atitude e a perícia dos tripulantes, que conseguiram salvar muitas vidas com o pouso forçado. O relatório final recomendou que as empresas de aviação intensificassem as pesquisas no sentido de automatizar e aprimorar os sistemas de manutenção e inspeção. Vários outros processos específicos de inspeção foram sugeridos pelo documento, que acabou servindo como base para a criação de diretrizes em várias companhias aéreas ao redor do mundo.